Olá, galerinha linda! Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, estão gostando das histórias de Páscoa que eu estou contando para vocês? Bom, hoje eu trouxe mais uma história com essa temática de Páscoa para vocês. Então vamos lá? Vamos ver o que a nossa história de hoje quer nos contar, o que a nossa história de hoje quer nos ensinar? Bom, a nossa história de hoje tem por título O Julgamento. Nossa, julgamento, o que será que vem aí, hein? Falar sobre julgamento, justiça. Então vamos lá. Bom, a nossa história de hoje, crianças, conta sobre uma família. Nessa família, já era noite na casa deles, todo mundo já tinha ido dormir, as crianças já tinham se recolhido, papai e mamãe também já tinham ido deitar, até o cachorrinho lá no fundo do quintal já tinha ido para a casinha dele, parado de latir, estava tudo naquele silêncio, todo mundo dormindo gostoso. De repente, naquele silêncio da noite, escuta-se um barulho. Pum! Aí o pai correu, levantou apressado, falou: nossa, que barulho foi esse? E aí foi lá, abriu a janela do quarto, que ele olhou, um carro tinha batido no ônibus escolar que ficava parado na frente da casa. Aí o pai correu, vestiu uma roupa por cima do pijama, calçou o chinelo e foi lá para ver. A mãe também já levantou. E aí quando chegaram lá na frente da casa, tinha um homem bravo. Ei, que saco também! Não sabe estacionar, coloca esse negócio aí, esse ônibus no meio do meu caminho. Ele tinha batido no ônibus e ainda estava bravo porque tinha estragado o carro dele. E aí a mamãe já foi lá, ligou para a polícia veio para saber do ocorrido. Quando chegou a polícia olhou, viu que pelo cheiro, o bafo, aquele homem tinha bebido bebida alcoólica, olhou lá dentro do carro assim, várias garrafas de bebida vazia. Ele falou: o senhor está preso por dirigir embriagado, vamos para a delegacia. Quando chegou na delegacia, fizeram o boletim de ocorrência, o delegado falou: o senhor está preso por atentado à vida, onde já se viu dirigir embriagado. O senhor vai esperar o julgamento preso. E aquele homem foi preso. E aí, passado alguns dias, foram para o fórum para o julgamento. Aí estava lá o juiz, sentado lá na mesa para julgar. Aí, de repente, também veio aquele homem com o seu advogado para depor. Veio também o promotor, o policial, aquele pai que tinha assistido tudo. E aí o juiz falou bem assim: qual é o caso para ser julgado hoje? Aí o advogado falou, o promotor falou também, ouviu-se as testemunhas, o pai e o policial, ouviu-se aquele homem, e aí ficou todo mundo aguardando a sentença do juiz. O juiz falou: bom, pelo caso que vocês me mostraram aqui, a minha sentença é inocente. Aí todo mundo: como assim todo mundo no fórum? Inocente? Se ele estava bêbado, poderia ter matado alguém, ainda estragou a propriedade alheia, estragou o ônibus, e a sentença é inocente? O juiz: mas alguém viu ele bêbado? Alguém viu ele bebendo? Não, só viram as garrafas. Alguém viu ele batendo? E se tinha outra pessoa no volante? Vocês viram ele fora do carro? Vocês não viram ele bater, viu depois do acontecido. Então, eu não tenho prova suficiente para julgá-lo culpado. E aí saiu todo mundo revoltado por aquele julgamento tão injusto, porque sabiam que aquele homem era culpado. E sabe, crianças, essa história me faz lembrar de um outro julgamento também, de uma outra pessoa que foi julgada. Só que esse homem que foi julgado, ele não era bêbado, ele não era ladrão, ele não era assassino, ele não saía por aí provocando desordem e violência. Ele, às vezes, vinha multidão seguindo ele fazia muitas coisas para ajudar os outros, ele só falava sobre amor, sobre paz, ele nunca fez nada de errado, ele era perfeito, ele ensinou a respeito do céu, ele ensinou também a respeito da ressurreição, quando as pessoas ressuscitariam e viveriam para sempre no céu.
Vocês não acham estranho que um homem como esse poderia ser julgado como criminoso? Pois bem, crianças, foi o que aconteceu. E eu vou contar essa história para vocês. Olha só, este homem, ele foi e convidou 3 amigos dele. Já era de noite, já passava da meia-noite. E ele falou para os amigos dele: vamos comigo até o jardim lá das Oliveiras para a gente poder orar? Eu tô tão aflito hoje, não sei. Eu sei que hoje vai acontecer algo comigo, eu já estou esperando. Mas eu tenho certeza que se eu orar, vai aliviar um pouco essa tensão. E aí ele convidou os 3 amigos e eles foram para lá orar. Aí, como já era tarde da noite, não tinha ninguém, aquele escuro, de repente eles viram aquele monte de tochas, sabe, acesas, porque nessa época não tinha luz. E aí, junto com aquelas tochas, tinha aquele monte de soldado, um monte de gente importante da cidade, um monte de religiosos, e junto com eles tinha alguém que eles conheciam. Eles falaram: pera lá, mas aquele lá não é nosso amigo? Que não estava agora há poucas horas atrás, junto com a gente lá, comendo na mesma mesa com a gente? Como assim ele junto com os nossos inimigos? Será que ele não era nosso amigo de verdade? O que ele está fazendo com aquela turma lá? Ué! E aí chegaram perto desse homem, e aí aquele que eles achavam que era amigo, chegou e deu um beijo na face dele, e ele falou: amigo, você veio. Quando ele beijou ele, aqueles soldados pegaram ele e o amarraram e colocaram ele com as mãos presas para trás com corda, e ele falou: por que vocês estão me amarrando? Eu estava com vocês todos os dias lá no templo, na cidade, por que agora vocês vêm a mim com lança e me amarram como se eu fosse um criminoso? Mesmo assim, ainda naquela noite, o prisioneiro foi levado, criança, sabe para onde? Para a casa do sumo sacerdote, que era um homem muito importante para um interrogatório. E todos os homens importantes da cidade se reuniram lá também, na casa do sumo sacerdote, para julgar aquele homem. Aqueles líderes religiosos estavam zangados com o ensino desse homem. Por quê? Porque esse homem só falava sobre o amor, sobre o céu e apontava o erro deles. Falavam que o que eles estavam fazendo era pecado, que eles tiraram daquelas pessoas que não tinham, que o que eles faziam era roubo e eles estavam errados. Falava que eles querer ser mais do que os outros, querer ganhar mais do que os outros, ser corruptos, era errado. Então aqueles religiosos estavam muito bravos e eles queriam matar aquele homem de qualquer jeito. E é assim. Eles começaram interrogando o prisioneiro. E eles interrogaram, e ele calado, não falou nada. E eles falaram: você não vai dizer nada? Vai, anda, diz alguma coisa. E ele não respondeu, ficou quietinho. Mas só que eles não tinham como julgá-lo se não tinha alguém para testemunhar contra ele. Aí eles foram, conseguiram testemunhas falsas para falar falsamente contra esse homem. As próprias testemunhas se contradiziam, porque eles falavam uma coisa, dali a pouco falava outra, já começaram a se atrapalhar. Não tinha como. Quando finalmente eles falaram: vai, você não vai falar nada? Olha, estão te acusando. Ele falou, uma das testemunhas falou: ele falou que era o filho de Deus. E aí perguntaram para ele: você não vai falar nada? Você é realmente o filho de Deus? E ele: sim, eu sou o filho de Deus. Eu afirmo que sou o filho de Deus. E eles pegaram, rasgaram as suas vestes. Tá vendo? É errado, ele está falando que é o filho de Deus. Vamos matá-lo, vamos matá-lo. Mas os problemas que o líder religioso tinha é que eles não podiam matar ele, porque eles não eram juízes. Aí o que eles fizeram? Levaram este prisioneiro perante alguém que podiam julgá-lo. E quem era esse homem? Levaram ele perante Pilatos. E lá foram eles até Pilatos para poder acusar Jesus. De Pilatos:
Qual que é a acusação? Ele se proclamou filho de Deus. E para as nossas leis judaicas, isso não pode. Isso é errado. Então nós queremos que o Senhor o julgue. Ele foi e falou, mas eu não estou vendo culpa nenhuma nesse homem. Que culpa que esse homem tem? O que ele fez de errado? E eles ficaram acusando Jesus. E aí Pilatos começou a ficar com medo quando ele viu aquele monte de gente, né? Aquela turba toda querendo matar Jesus. E naquela época, qual era a sentença para quem era fazer alguma coisa de errado? Era ser crucificado, morrer crucificado numa cruz. E aí Pilatos pegou e falou, chamou Jesus num cantinho, né, para longe daquele homem, e pegou e falou bem assim, olha, eles estão te acusando, você não vai falar nada? Você sabe que eu tenho poder para poder tanto te mandar te matar como para te libertar. E aí Jesus falou para ele, todo o poder que você tem foi o meu Pai que te deu. Se ele não tivesse me dado esse poder, você não teria poder para estar me julgando agora. Aí Pilatos, como assim? E aí ele falou, aquelas homens, Pilatos levou ele perante os homens de novo e falou, olha, continuo sem ver culpa alguma nesse homem. Mas ele é lá da Galileia. E olha, lá na Galileia ele fez um monte de coisas e ele está falando aí que é o Filho de Deus. Ele falou assim, opa, se ele é da Galileia, então não sou eu que tenho que julgá-lo não. Vocês pegam o prisioneiro de vocês e levam perante Herodes, que é Herodes quem deve julgar. Herodes, que é o governador da Galileia, não tenho nada com isso não. E aí levaram Jesus perante Herodes. Só que quando chegaram lá, a esposa de Herodes já tinha sonhado com Jesus. Falou, olha, você não se mete com esse homem não, porque esse homem é inocente. E se você julgar ele, sabe o que é que vai acontecer? Você vai acabar trazendo justiça por sobre nós. Então, deixa esse homem quieto. E aí Herodes foi, conversou com Jesus e ele viu que Jesus não tinha culpa nenhuma. Falou, olha, já que vocês são de Jerusalém, então leve-o de novo para Pilatos, porque eu não vi culpa nenhuma nele, e Pilatos que o julgue e faça conforme tem que ser feito. E aí levaram, lá se foram aqueles homens e levaram Jesus perante Pilatos de novo. Quando eles levaram Jesus perante Pilatos, Pilatos foi, pegou uma bacia com água e falou, olha, eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. Eu não estou vendo culpa nenhuma nele. Então, lavo as minhas mãos, que o sangue dele não recaia sobre mim. Mas vocês acham, criança, que há como nós hoje pegar, fazer coisas erradas e lá lavar nossa mão ou tomar um banho, que o nosso pecado foi embora, o nosso erro foi embora? Se eu pegar e lavar minha mão, lavar o meu corpo, o palavrão que eu falei, a falta de respeito com a mamãe, a falta de respeito com a professora, será que vai adiantar? Vai limpar? Será que vai limpar o palavrão que eu disse? O xingamento? Não vai. Será que as coisas lá do meu coleguinha que eu peguei não sendo minha, será que vai limpar? Eu lavar minha mão? Não, não vai limpar. Não vai ter como. E aí Pilatos entregou Jesus para aquela multidão. E aí Jesus foi levado para ser crucificado. Mas só que antes deles levarem Jesus para ser crucificado, eles levaram Jesus até o pátio dos soldados. E ali naquele pátio, eles bateram em Jesus, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinho, pegaram uma vara, colocaram na mão dele falando que era o cetro, zombaram dele falando, salve o rei dos judeus, olha aí o rei, vamos saudar o rei. E batiam na cabeça dele, davam porrada em Jesus, bateram nele com um chicote, machucaram todas as suas costas. E mesmo assim, Jesus não abriu a sua boca. Depois de terem batido tanto em Jesus, levaram Jesus até um monte chamado Caveira, ou Gálgota, e o
crucificaram. E Jesus ali, crucificado, sem ter feito nada de errado, sem ter cometido pecado algum, dentro daquele julgamento que fizeram com ele, seus inimigos fizeram com ele. Sabe por quê, crianças? Que ele passou por tudo isso, por mim e por você, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados e a nossa salvação. E Jesus ali naquela cruz, com os braços abertos, depois de tudo que ele já tinha passado, ele falou: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Até o Pai, Deus o Pai, o abandonou. Mas por quê? Porque ele tinha que cumprir essa missão. E qual era a missão dele? Morrer por toda a humanidade, morrer por mim e por você. E aí depois disso, ele respirou e falou assim: está consumado. Quando ele falou, está consumado, fechou os olhos. Aí, aqui na palavra de Deus fala que o véu do templo se rasgou e escureceu. Era de dia e tudo se escureceu. 3 horas da tarde, já imaginou, crianças? 3 horas da tarde, tudo escurecer. De repente, um terremoto, as pedras, tudo se mover. E aí todo mundo ficou com medo. Mas Jesus, naquele momento, ele estava cumprindo a sua obra. Mas ele tinha terminado a sua obra? Não. Depois que ele foi colocado numa cruz, os seus amigos foram e pediram o corpo dele para Pilatos. Pilatos deu o corpo dele para o seu amigo José de Arimateia. E José de Arimateia tirou Jesus daquela cruz, envolveu o corpo dele em panos e o colocou dentro de um sepulcro que ele tinha, um sepulcro novo, e ali sepultou. Isso era uma sexta-feira, passou o sábado. Quando chegou, crianças, no domingo, as amigas de Jesus, Maria, Maria Madalena e Marta, foram até o túmulo para poder levar perfumes para jogar no corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, o túmulo, que tinha sido fechado com uma pedra pesada, estava aberto. E aí, quando elas chegaram perto, elas viram que Jesus não estava lá. Quem é que estava lá? Um anjo. E falou bem assim: a quem vocês procuram? A Jesus? Ele não falou para vocês que ele não ficaria morto? Jesus não estava lá. Por quê? Ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele não está nem na cruz e nem no túmulo, porque ele ressuscitou. Conforme está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Mas, conforme as escrituras, ele morreu e foi crucificado, mas foi sepultado e ressuscitou, conforme as escrituras. Então, criança, Jesus, ele não está na cruz e ele não está no túmulo. Ele ressuscitou. Ele teve um julgamento desonesto. O que fizeram com Jesus foi muito terrível, mas ele passou por tudo aquilo para a minha salvação, para perdão dos meus pecados e do seu pecado também. Não só o meu, o seu, mas o nosso, de toda a humanidade. Então, crianças, antes de nós julgarmos, querer julgar às vezes o erro do coleguinha, o erro das outras pessoas, que nós possamos pensar sobre os nossos erros e falar assim: espera lá, eu estou julgando a atitude do meu colega, eu estou julgando a atitude do papai, da mamãe, da outra pessoa, mas e eu? Será que eu não erro também? Será que eu não faço coisa errada? Eu também erro. E aí eu vou ficar querendo ser melhor do que os outros? Se Jesus já passou por tudo por mim, então que eu possa honrar o sacrifício
que Ele fez naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Eu espero que vocês, nesse mês que é o mês de Páscoa, vocês sempre se lembrem disso. Se eu hoje fizer alguma coisa errada e eu for julgado, será que eu vou ser julgado? Alguém vai dizer que eu sou inocente? É uma coisa para se pensar. Mas por mais que às vezes eu faça coisas erradas e eu seja julgado, eu não seja considerado inocente pelas leis da terra, mas Jesus, Ele foi julgado para que eu tivesse os meus pecados perdoados. Então é só pedir para Ele, falar assim: querido Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para a minha salvação, para perdão dos meus pecados. Então eu te peço, o Senhor perdoa os meus pecados? Perdoa qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer atitude que eu tenha tido que não seja do seu agrado. E eu te peço também, vem morar no meu coração, me ajuda a fazer o que é certo, para que eu possa morar no céu contigo. Aí você faz essa oração, agradece a Ele, por tudo que Ele passou por você. E aí, pode ter certeza dentro do seu coraçãozinho, criança, que você vai ter o seu pecado perdoado e vai ter a sua salvação. Bom, essa foi nossa história de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça que Ele ressuscitou e está vivo no meu e no seu coração. Um beijo para vocês e até a nossa história, tá bom? Se inscreva, curta e compartilhe essa história com seus coleguinhas, tá bom? Beijão para vocês!